Olá, seja bem-vindo ao canal A Bíblia na História. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a região de Ur. É fundamental eu falar sobre essa região antes de apresentar os personagens, que vão vir posteriormente, principalmente com foco ali em Abrão. É um personagem que você não entende o personagem porque não tem a sua infância, não fala sobre o seu desenvolvimento. Quando se começa a falar sobre Abrão, ele já é um personagem adulto, e saber que ele é de Ur faz com que tenha muito, vou usar um termo aqui, mas um background histórico, toda uma base histórica que enriquece a narrativa do personagem. É fundamental. Era fundamental na época que Moisés escreveu, era fundamental na época dos romanos, que entendiam aquela região, a origem dela, a importância daquela região, e é importante hoje também. Então, fica aí com o vídeo, bem legal, bem explicado, com umas animações bem legais aí para te ajudar a absorver e entender o conteúdo. Bom, para começar, essa região de Ur, hoje ela está localizada onde é o Iraque, tá? Essa região ela é bem importante, não só para a Bíblia, mas para a história. Ela é fundamental para a história. E eu vou tentar refrescar a sua memória lá da sua época de escola, quando o professor ensinava sobre as primeiras grandes civilizações. A cidade de Ur, que era chamada naquela época de cidade-estado, porque ela tinha grupos sociais, uma liderança individual. Não vou entrar no mérito disso porque não faz parte do foco do vídeo, mas essa cidade de Ur, ela fazia parte de um grupo de 3 cidades, chamado Ur, Uruk e Nippur. Lembrou disso? Se você não lembrou, calma que você ainda vai lembrar. Essa região fazia parte, essas 3 cidades estavam numa região que se chama, dentro do que nós estudamos hoje, Crescente Fértil. E aí, deu para te ajudar a lembrar um pouquinho? Essa região foi onde surgiu as primeiras grandes civilizações. Por que nós falamos isso? Os sumérios, a Mesopotâmia, os babilônicos, os assírios, todos surgiram. Os egípcios, né? Nossa, se você nunca ouviu falar dos egípcios, é bom você dar uma olhadinha, tentar refrescar mesmo se você está precisando. Os egípcios estavam dentro do Crescente Fértil, dentro do final do Crescente Fértil, e essa região toda prosperou muito por causa dos rios Tigre, Eufrates e Nilo. Essa região, esses rios, eles inchavam muito, não inchar, mas eles enchiam, né? Essa é a palavra certa. Eles enchiam muito num período e depois em outro período, eles diminuíam. Quando eles enchiam, eles depositavam na terra peixes mortos, plantas, plânctons, vários materiais orgânicos que faziam com que aquela terra fosse muito arável, né? Você plantava qualquer coisa em cima daquilo, em cima daquele lodo, e nascia com muita facilidade. Por quê? Porque a região estava adubada naturalmente. Os primeiros grupos de seres humanos começaram a desenvolver a agricultura nessas regiões. Então, eu não posso nem fazer uma comparação essas regiões com o resto do mundo como se fosse o Brasil e os Estados Unidos, ou o Brasil e o Japão. Não pode, não é assim. Para o resto do mundo, essa região do Crescente Fértil era muito mais desenvolvida do que comparar um país de terceiro mundo com um país de primeiro mundo, porque nós temos, lá tem celular, aqui também tem, lá tem computadores, aqui também tem. Então o resto do mundo não tinha as informações que essas regiões do Crescente Fértil tinham. Por isso surgiu as grandes civilizações. Eles começaram a desenvolver a agricultura que fazia com que as pessoas se sedentarizassem. O que é se sedentarizar? É construir casas e ficar morando o ano todo num lugar só. Eles não precisavam ficar como os nômades, procurando animais para caçar, procurando caverna para fugir, procurando água potável para tomar. Eles não precisavam disso. E isso fez com que esses povos começassem a desenvolver metais,
a cultivar outros alimentos mais ricos em calorias. Isso fez com que desenvolvesse o cérebro deles e eles pudessem desenvolver organizações sociais, religiões. Eles começaram a desenvolver armas, exércitos. Então nós podemos dizer, agora entrando no contexto do que o canal se presta, que é falar sobre os personagens bíblicos, essa região começou a desenvolver ali muito mais do que o resto do mundo. Isso dá vantagens enormes para personagens como Abraão, por exemplo. Abraão veio de Ur, especificamente. Nós não temos informação da origem infanto-juvenil de Abraão. Quando ele é inserido na Bíblia, ele já é inserido como um adulto. O que é dito para ele, para nós ali, para que a gente saiba alguma coisa de sua origem? Que ele é de Ur dos Caldeus. E isso já diz muita coisa. Aquela região era tecnologicamente muito mais desenvolvida do que o resto do mundo, por fazer parte do crescente fértil. Né? Dali surgiu grandes civilizações. Babilônicos, assírios, a Mesopotâmia, os próprios caldeus. Na época que Moisés escreve, não sei se você vai saber dessa informação, mas quem escreve os primeiros 5 livros da Bíblia é um personagem que nós vamos falar mais para frente, chamado Moisés. Quando Moisés escreve, aquela região ela era dominada ou estava sendo dominada naquele momento, ou havia sido dominada próximo daquele período pelos caldeus. Mas na época de Abraão, que é um dos personagens, um dos patriarcas, um dos personagens mais importantes da Bíblia, aquela região não estava sob domínio dos caldeus, estava domínio sobre outro povo. Então entenda, muitas civilizações cresceram e morreram ali, porque aquela região era tecnologicamente muito avançada. Foi dali que surgiu os primeiros metais. Se você for procurar na internet a respeito da era dos metais, você vai ver que foi ali que começou a se desenvolver as primeiras armas de metal, as primeiras ferramentas de cultivo de metal. E isso dá uma vantagem enorme para o personagem que vai ser um dos próximos personagens dos próximos vídeos, que é o personagem Abrão. A Bíblia fala que ele surgiu dali e depois ele vai para outras regiões para que ele possa construir, né, projetar, desenvolver uma nova civilização do Deus da Bíblia. Né? E como ele vai fazer isso? Com os conhecimentos que ele tem dessa região, que é muito desenvolvida para a sua época. Então, existe ali também, vamos agora dar algumas informações mais específicas. Essa região foi uma das regiões que desenvolveram armas de metal, ferramentas de metal, então nós já sabemos que Abraão tinha acesso a essas informações, desenvolveu os primeiros grupos sedentários e também desenvolveu religiões muito sofisticadas. A região de Ur, na verdade, na língua original, ela é uma região que se chama, o nome já diz, Casa de Naná. Eu vou usar aqui um termo que meu professor de História Antiga disse, que ninguém fala a língua dos sumérios. Então a pronúncia pode ser assim, tá bom? O deus daquela região, o deus forte daquela região se chamava Naná. É a entidade forte. E aquela região adorava a vários deuses, né? Eles eram politeístas, inclusive Abrão também era um homem politeísta. E o deus forte daquela região era chamado de Naná. Ele deu origem a uma religião que começou a construir pirâmides, que nós vamos ver um paralelo lá com o Egito também, né? Pirâmides que eu estou mostrando para vocês aí, extremamente sofisticadas, então já naquela época, a época de Abrão. Então era uma religião muito desenvolvida, com os seus próprios sacerdotes, com uma própria organização social. Então veja, é uma região muito diferenciada. Essa é a região de Ur. Eu quis fazer só um resumo para que vocês entendam, né, que a região de Ur não dá nem para comparar ela com um país de terceiro mundo com de primeiro mundo, não. Se fosse fazer uma comparação atual, seria mais com nossa civilização com uma civilização extraterrestre, civilizações fictícias, da ficção científica, porque realmente para o resto do mundo, esta região de Ur é uma região extremamente
desenvolvida, extremamente tecnológica, extremamente organizada, com seus próprios exércitos, que foi berço ali de diversas civilizações e reinos, tá bom? É isso. É importante eu falar sobre Ur porque é importante para a informação ali, para nós criarmos o personagem, as informações do personagem Abrão, tá bom? É isso. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, como nós podemos melhorar, tá bom? Um grande abraço e os próximos vídeos vamos falar sobre Abrão, hein? Fique aí no aguardo.